Ó, então, nós vamos fazer aqui, a Sofia, então leia para a prof ali o que ela registrou nas vértices aqui da Rosa dos Ventos. Vai lá, Sofia, pode ler para a prof. Eu coloquei conhecimento, respeito, ética, perseverança, otimismo, felicidade, dedicação e amor. Muito bem, isso mesmo. Mais alguém? Quer falar aí o seu caminhar, aí o que registrou nesse espaço? Sobre as orientações aí que deve seguir? Só a Sofia que foi corajosa? Galerinha, ninguém quer falar. Eu posso falar. Pode? Tá. Felicidade, sonhos, hobbies, determinação, Isso. coragem, otimismo. Que mais? É porque, tipo... Um leva o outro, né? Trabalho. Trabalho, esforço, Família. né? Família, isto. Muito bem. Que mais? Mais alguém? Não? Ninguém mais quer? Só as duas. Meninos, ninguém mais? Um dos meninos aí, ninguém quer falar? Então vamos adiante. Aqui todo mundo entendeu então, né? O que vocês tinham que escrever ali, né? As orientações. Então, na outra página, nós lemos aqui, né? Viver não é preciso. Aí aqui fala sobre os monstros, né? Na época lá das navegações. Aí nós lemos aqui esse poema que navegar é preciso, né? E vocês tinham que se orientar nesse poema e registrar essas três perguntinhas aqui, ó. Tá? O que vocês fizeram ali? Registre um sinônimo que você utilizaria para substituir o termo em destaque nesta frase, que é citada no poema. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então, vocês tinham que buscar palavras, né? Um sinônimo que tem para substituir aqui, ó, essas duas palavrinhas. O que vocês fizeram? Eu coloquei necessário. Necessário, navegar é necessário, muito bem. E viver não é preciso. O que colocaram ali no lugar de preciso? Na segunda palavra destacada. Os dois tu colocou? Eu só coloquei uma. Navegar é preciso, navegar é necessário e viver não é necessário, tu colocou? Eu pensei que era para tirar só um, tipo, navegar é necessário, viver não é preciso. Mas se tu trocar uma, a outra já vai ficar sem sentido, né? Então, o que a gente pode substituir nesse aqui, ó? Ou tu substituir a mesma palavra, daí vai ficar, ó, navegar é necessário, tu colocou necessário? Viver não é necessário. É isso? Aham. Alguém mais substituiu as duas palavrinhas ou não? Prof, eu Oi. coloquei que navegar é necessário e viver não é obrigatório. Viver não é obrigatório. O que mais? Muito bem. O que mais? Mais alguém, gente, registrou ali? Professora, eu coloquei também o necessário. Tu colocou necessário? Muito bem. Mais alguém, gente? Eu também coloquei o necessário. Colocaram necessário nesse... Eu coloquei útil. Tu colocou útil? Muito bem. Navegar é útil, né? Ótimo. Eu coloquei necessário e vital. Vital, muito bem. Também dá. Pode ser ali exatidão, né? Ó, navegar é necessidade, é necessário, né? Posso também colocar. Viver não é ali no lugar de preciso. Vocês podem colocar
caso a Sofia colocou o mesmo significado, né? Mas pode ser aqui, veio como sugestão da prof. Exatidão, né? Viver não é exatidão, então. Ou pode ser outras palavrinhas que vocês colocaram aí que tem o mesmo sinônimo, tá? Quem mais colocaram aí? Que outras palavrinhas surgiram? Só essas? Ninguém colocou mais nada? Ó, aqui no nosso poema, alguém quer ler aqui o nosso poema só para a gente relembrar aqui? Ninguém quer ler? O prof vai ler então. Ó. Navegar é preciso. Então, se a gente colocar ali, é necessário, né? Navegar é necessário. Lá na nossa vida também é necessário, né? Na nossa vida, né? Que a gente busque os nossos sonhos, as nossas conquistas, né? Que a gente busque aquilo que a gente a gente deseja realizar, né? Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para casar como eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como a minha. Aqui tem uma frase, ó, que a professora gostaria que vocês pensassem. Ó, transformar, não é transformar aqui, ó. Cadê a frase que a professora colocou aqui, ó? O que é necessário criar. Então, ó, viver não é necessário, o que é necessário criar. O que significa isso? O que é esse criar? O que vem a ser esse criar, gente? Ó, viver não é necessário, o que é necessário criar. O que a gente pode estar falando assim? O que é esse criar aí? Ter ideias novas, ter novos significados para a vida, estar em busca de novos conhecimentos, né? Ó, não conto gozar a minha vida, nem gozá-la penso, só quero torná-la grande. O que vem a ser esse grande aqui? Que a gente sempre está em busca do quê? De sonhos, né? Quando a prof lá na apostila veio para vocês completarem aqui, ó, nessas orientações nas vértices aqui da Rosa dos Ventos, aqui a gente pode ter como um horizonte, né? Um caminho a seguir. Então a gente vai registrar aqui aquilo que a gente deseja para a nossa vida, né? As coisas não acontecem de um dia para o outro, né? Ou acontecem? A gente tem que ter o quê? Um roteiro, a gente tem que ter um caminho a seguir, né? Então aqui, ó, está fazendo essa referência sobre o nosso poema ali, né? Ó, criar. O que é necessário criar, né? Que a gente está fazendo agora no momento? Estamos buscando conhecimento, aprendendo, né? E aqui no poema, ó, só quero torná-la grande. Então, a cada caminhar, né, a cada passo que nós damos, nós estamos transformando também a nossa vida, né, para conquistar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, né? Somos cheios de desejos, né, de sonhos, né, ou não? Ou nós não temos esses sonhos, esses desejos? Temos, né? Temos sim, bastante, né? Temos sim, muito bem. Aí aqui, na número 2, vocês têm que apresentar esse registro para a turma, né? E ouça os colegas responderam e a explicação do professor ali. Depois dessa troca de ideias, escreva a sua interpretação pessoal a respeito do sentido da frase dos navegadores antigos. Então, o que eles pensavam aqui, esses navegadores? O que eles pensavam naquela época, esses navegadores antigos?
E eles queriam e precisavam navegar muito, o que demorava, assim, não tendo uma vida, um tempo para ficar com a família, etc. E quando eles navegavam, eles iam em busca dos sonhos deles. Isso mesmo, né? Eles navegavam em busca do sonho deles. Era uma vida de descobertas, né? A cada viagem, a cada navegação, eles estavam aí registrando as suas conquistas, né? Daí ainda você colocou a família, né? Que eles acabavam ficando o quê? Tanto tempo no mar e daí não ficava um tempo com a família. Isso mesmo, muito bem. Mais alguém quer falar aí a sua colocação, que escreveu aqui na 2? Não? Professora, Pode falar. eu pensei que, tipo, como se navegar fosse uma segunda vida deles, sabe? Também pode ser, né? Eles tinham isso como um destino, né, para a vida deles. Como se eles não tivessem mais nada para fazer, ali era a opção deles, né? Isso mesmo. Muito bem. Mais alguém, gente? Prof, eu coloquei que navegar era o foco principal que eles tinham. O E destino. que, sim, e aqui literalmente a vida deles era feita no mar. Isso mesmo, né? Eles não tinham o horizonte deles era ali, né? O caminho, né? O princípio para tudo. Muito bem, isso aí. Mais alguém? Não, gente? Então vamos para a outra. Na 3, vocês tinham que explicar aqui, ó. Explica o sentido da frase de Fernando Pessoa. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Então é aquela frase que a professora mencionou ali anterior, né? O que vem a ser isso? O que Fernando Pessoa fez com essa frase? O que ele quer nos passar com essa frase? O que vocês fizeram aí? Na minha opinião, eu entendi que criar é em primeiro lugar para depois viver. Para viver com essas criações. Isso, inventar, né? Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Então, as pessoas, Fernando Pessoa, ali ele está falando que as pessoas têm que ter imaginação, criatividade, né? Pensar, fazer com que a sua vida passa a ter novos horizontes, né? Não ficar só ali vivendo por viver, mas dar um significado a ela, né? O que mais, gente? Muito bem, Sofia. Mais alguém? Eu Não? coloquei que para viver é necessário criar algo, impactar algo ou alguém na sociedade, gerar Isso. mudanças, senão não é nem necessário viver. Isso mesmo, muito bem. Esse criar aqui, ó, inventar, né? Deixar marcas, né? Muito bem. Mais alguém? Não? Então vamos para a outra atividade. Olha só, na outra atividade, a professora, lá na página 8, né? Olhar filosófico. Nós vamos falar sobre um filósofo aqui e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que ele pensava, tá? Sobre a ideia dele. Então, a professora vai pedir para vocês acompanharem aqui a leitura. Algum amigo gostaria de ler aqui? Quem gostaria de ler para a professora aqui? Esse primeiro parágrafo. Eu posso ler. Pode ler então, para a prof. Vamos lá. Tá. Quando olhamos para a frente, deparamos-nos a certa distância com a imagem da linha do horizonte. Não conseguimos ver o que existe além dela. Portanto, fica a impressão de que o horizonte marca o fim de um percurso. Porém, quando seguimos em direção a ele, jamais conseguimos alcançá-lo. Sendo assim, a ideia de horizonte desperta múltiplas interpretações e reflexões. No século XX, por exemplo, o filósofo alemão Martin Heidegger refletiu sobre aqueles que considerava os horizontes da existência humana,
o tempo de duração finita e o ser de infinitas possibilidades. Mais alguém quer continuar a leitura? Pode continuar, então. Mais alguém quer ler, gente? Não? Eu continuo? Pode continuar, então. Tá bom. Esse filósofo optou por investigar nossa existência com base no horizonte do tempo, já que ela é infinita, ou seja, limitada pela morte. Tanto que se tornou comum a afirmação de que a morte é a única certeza da vida, destacando que nesta as demais são incertas. Pode parecer assustador pensar dessa forma, em especial se desejamos aproveitar a vida plenamente. Contudo, em sua investigação, Heinger também considerou o horizonte do ser formado por infinitas possibilidades de realização. Assim, concluiu que a existência humana, apesar de ser finita, pode ser entendida como um vasto campo de possibilidades que se abrem para cada um. Pode continuar, ninguém quer ler ali. Alguém quer ler, gente? Não. Ou a Beatriz pode continuar? Vai, Bia, pode. Hã? Alguém quer ler? Eu vou continuar, então. Pode continuar. De acordo com esse filósofo, ter consciência de que é finito e ainda assim procurar viver da melhor maneira possível é uma característica específica do ser humano. Este está lançado no mundo e aberto para diferentes possibilidades de ser. Apesar de sua finitude na caminhada da vida, a cada passo, ele projeta para o seu futuro ao mesmo tempo em que se constrói seu presente. Com base nos passos dados anteriormente, dessa forma, Heidegger definiu o ser humano como aquele que sabe finito no horizonte do tempo, mas infinito no horizonte do ser, e descreveu o presente como um momento privilegiado de abertura para o encontro do ser possibilidades com o tempo agora. Muito bem. Então, olha só. Sobre esse filósofo, né, a gente vai responder 2 perguntinhas aqui que a gente vai conversar. Agora a prof precisa ouvir vocês, tá? Então, olha só, agora a gente precisa conversar um pouquinho sobre aqui, ó, esse pensamento dele, né, para ver se vocês concordam ou não com a ideia dele. Aqui ele tem 2 falas, ó. O ser humano, eu gostaria que vocês destacassem aqui essas 2 falinhas, né? Podem ser de marca-texto, tá? O ser humano é finito no horizonte do tempo, mas infinito no horizonte do ser. Esse é um dos pensamentos dele, né? Que ele diz. A consciência dessa condição é uma característica humana, né? Que isso só acontece com os humanos. Né? Ó, o ser humano ele é finito no horizonte do tempo. Então aqui ele está relacionando o tempo, né? Aqui, ó, que ele diz que o tempo tem que ser agora, né? Que nós somos cheios, né, de possibilidades, né? Ó, o presente, descrever o presente como um momento privilegiado agora, né? Que a gente deve fazer as coisas agora. Aí aqui vem 2 perguntinhas para vocês. Vocês vão responder no caderno, tá? Ou pode responder ali na apostila também. Converse com os colegas como vocês entenderam as ideias, né, de Heidegger. É isso, né? Vocês concordam ou discordam com as ideias dele? Por quê? Vocês concordam com a ideia dele que o ser humano é um ser finito, mas infinito no horizonte do ser? Que a gente tem que viver o agora? Que a nossa limitação é a morte? O que vocês concordam? O que vocês acham? Eu concordo. Eu achei essa frase tão profunda. Pois é, né? É verdade. É uma frase forte, né? O que ele vem nos falar? Que nós temos a possibilidade de fazer aquilo que a gente quer, né? Que a única coisa que nos possibilita, né, de não realizar ali é a morte, que a gente tem que viver o agora, né? Um momento privilegiado, né? Pode falar, Sofia. Desde que a gente tenha o tempo,
a gente pode Isso. fazer o que a gente quiser dentro desse tempo. Isso mesmo. Só Bem, que um dia esse tempo acaba. esse tempo acaba. Tem pessoas que dizem, ai, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, né? Mas será que organizou o seu tempo certinho? Né? Pois. Alguém fala, Sofia? Não, só concordei. Ah, tá. Então, assim, se vocês concordam, então, com as ideias dele, né? Vocês vão escrever ali, certo? Que vocês concordam e o porquê que concordam. Mais alguém quer compartilhar aí a sua ideia? Seu pensamento? Eu concordo, por causa que, tipo, ele fala que o ser humano é finito, por causa que tem a limitação da morte, mas se torna infinito ao ponto que ele cria ou marca alguém, ou marca a história, a humanidade, a sociedade em si. Isso. Então ele acaba se tornando infinito. Isso mesmo, né? Deixando suas marcas, né? Seus registros, né? Muito bem. E a outra atividade, então vocês vão registrar ali o que vocês, né, concordam. Aí na outra atividade diz assim, ó, relacione as ideias, né, de Heidegger, é isso, né? Deixa eu voltar lá porque tem uma pronúncia, né? Acho que é Heidegger, né? Aqui, ó, com o do Fernando Pessoa. Então vocês vão relacionar o pensamento dele, né, sobre o que ele diz do ser humano ser finito, com a frase aqui, ó, de Fernando Pessoa. A poesia do Fernando Pessoa está... Aqui a gente já pode ter uma base aqui, né? Viver não é necessário, que é necessário criar, né? Que aqui tem a poesia. Vocês acham que eles têm a mesma ideia ou são ideias diferentes? Está relacionado às ideias dele. Está relacionado por quê? Quando ele diz aqui, ó, que é necessário Porque o quê? o Fernando de Pessoa fala que tem que criar para daí viver. E daí o Heidegger, Isso. ele fala que o ser humano é infinito no horizonte do ser, ou seja, ele pode criar um monte de coisa no tempo de vida dele. Isso mesmo, né? Então está relacionado, né? O Fernando Pessoa, ele é bem claro na fala dele, que viver não é necessário. Só viver, viver por viver, né? Ele diz que a gente tem que deixar, ó, necessário criar, deixar marcas, né? Deixar o nosso legado, né? E assim, o nosso filósofo também, ele vem relacionando, né? Aqui, ó, ele vem falando sobre isso também. O ser humano, ele é finito, né? Mas infinito no horizonte do ser, que também deve fazer isso, né? Registrar, deixar sua marca, né? As suas características ali, né? O seu legado. Então, muito bem. Deu para entender, gente, aqui? Sim ou não? Deu? Bem tranquilo, né? Apesar desse filósofo ter um pensamento ali forte, como diz a Sofia, né? Ele foi fundo aí com o seu pensamento, mas faz parte, né? Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Na verdade, desse jeito, não. Desse jeito, não, né? Agora a gente vai ter um outro olhar, né? Muito bem. Então, vamos deixar aí a nossa marquinha, né? Ó, aqui, então vocês vão fazer essa atividade para a prof. Faltam 2 minutinhos para vocês, para nossa aula acabar. A prof pode chamar vocês aqui a 15 minutinhos, só para a gente fazer essa atividade aqui? Pode ser. Pode ser? Pode ser, então, só para ver aqui o tempo, porque a gente vai falar sobre o tempo aqui na página 9. Pode ser, gente? E depois daí eu explico, então, a atividade. Pode ser, então? Sim. Então tá. Então vocês vão responder aqui, ó, a página 9, reflexão divertida, tá? Vai falar sobre o tempo, tá? Quanto tempo durou, existe um instante para esse primeiro momento. Então vocês vão responder aqui. Daqui uns 15 minutinhos a prof chama vocês só para a gente fazer aqui a correção, certo? Pode ser ou não? Pode. Pode? Pode.
Pode? Não abandonem a prof. Pode ser, então? Ó, compartilhei um joinha Professora. com a prof. Oi? Até para fazer o quê mesmo? Vocês vão fazer ali a reflexão divertida. Na página 9. Tá bom? Essa reflexão divertida, vocês vão falar sobre um pouquinho do tempo, o momento agora. Tá? Esse tempo. Quanto tempo a gente leva para realizar tal atividade. Tá bom? Então, vocês vão ler aqui, ó. Preste atenção no exato instante e depois respondem. Então, vocês vão ter 4 perguntinhas ali para responder. Certo? Uhum. Então, a professora vai dar... Pode ser 10 minutinhos? Que daí a prof libera vocês. Daqui a 10 minutinhos, então a prof chama vocês para a gente fazer essa socialização. Pode ser, então? Ó, então, daqui a 10 minutinhos, então a prof chama vocês. Tá bom? Então, vocês vão realizar a atividade da página 9. Tá bom? Ó, já chamo vocês, tá? Tá. Vai cair aqui a nossa conexão.